E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. Eu acho que o maior erro foi do Galhardo, provocando, empurrando, da torcida do Goiás tacando objetos no campo. Eu acho que o erro foi esse. Sobre a expulsão do Zubeldia, cara, assim, tá evidente que ele tá marcado. Ele não vai mudar. Ele disse isso, não sou eu. Eu não tô fazendo nenhuma análise, né? Eu tô só falando o que ele disse. Ele disse que não vai mudar. E aí é o seguinte, cara, aí o Zubeldia, ele vai ter que tentar só se adequar, pelo menos, a não tomar tanto cartão. Porque ele vai tomar cartão, evidentemente, assim. Querendo ou não, ele vai tomar cartão. Mas assim, de novo, cara, o jogo tava totalmente parado. Baita de uma confusão do outro lado do campo, longe do banco de reservas. O quarto árbitro estava dentro do campo. Ele entra nas 4 linhas. Ridículo, né? E aí o Zubeldia vai falar com o quarto árbitro, já que o outro árbitro tá lá. O que seria o exagero? O Zubeldia atravessar o campo. O exagero seria ele atravessar o campo para falar com a arbitragem no meio da confusão. Tá? Uma baita confusão. Agora, o quarto árbitro tá a 5 metros dentro do campo. Ele vai lá falar com o quarto árbitro, que também é uma autoridade. Vai justificar, os caras fizeram isso, e ele pode estar certo ou errado. Não tô colocando ele como correto de tudo. Ele não fez nada diferente do que um Renato Gaúcho faz, do que um Mano Menezes. Não, mas ontem até o próprio Mancini fez a mesma coisa. Ele saiu, acho que na mesma proporção. O Grueso saiu. Entendeu? Só que, sabe, vermelho direto. Então, assim, é complicado. Zubeldia, e ele sabe disso, eu tenho certeza. Ele é chato, daquele pentelho. O cara que fala bastante com a arbitragem, mas é o cara que vive isso, que vive o futebol. O futebol é a vida dele. E eu acho isso admirável, né? Só que marcaram já ele pra Cristo. Se ele espirrava, ele tomou um amarelo. Vai ser assim. Cara, mas assim, eu acho que é um absurdo essa expulsão, cara, justamente por isso. Porque, ele não fez nada surreal, nada demais. E assim, vai expulsar ele, expulsa o Mancini também, que fez a mesma coisa. Saiu tanto quanto ele. E aí vira uma coisa dele tá marcado, vira uma coisa que pra mim é chata, né? Da nossa arbitragem, da coisa da compensação, talvez. Ou de guardar rancor de jogadores, de técnicos. Então, o Zubeldia, saiu, vamos lá. E assim, ele foi orientado 3 vezes durante o jogo, e eu estive relatando isso, que ele saiu da área técnica, mas ele deu um passo pra frente, cara. Opa. Cara, é chato isso, Então, assim, sair um passo pra cá, não pode ficar fora do quadradinho. Isso é uma coisa que pra mim é besta, é uma medida um pouco desnecessária e, assim, muito rigorosa em cima dele. E aí o Chacon pode falar também isso, porque, assim, ele ontem não deu entrevista coletiva, né? Ele poderia dar entrevista coletiva, chegaram num consenso e quem falou foi o Carlos Grueso. E eu acho que, assim, ele também, né, o Chacon pode dar esse bastidor, ele tava ali, né, pra dar a sua entrevista coletiva, ele falaria com a imprensa, mas ele escolheu ver primeiro o treino, né, que teve ali pós-jogo, entre os caras que não jogaram ou ficaram no banco. Eu acho que ele tá querendo esfriar um pouco a cabeça, Chacon, senão ele poderia falar um pouco demais. Eu também acho. Primeiro pontuar sobre essa questão de coletiva, porque quando o Abel não dá a coletiva na quarta, todo mundo fala, porque ele foi expulso. Quando ele não vai dar coletiva, o Abel, é no próximo jogo da Copa do Brasil. No próximo jogo da Copa do Brasil, que o Palmeiras jogar, ou que se o Abel troca pelo Vasco amanhã, vai pro Vasco, o próximo jogo do Vasco não tem o Abel. Então, é a pessoa que cumpre a pena, né, digamos assim. Então, o seguinte ficou com essa imagem que é expulso na entrevista. Não é isso. Você dá entrevista sim, naquele jogo. Jogadores expulsos dão entrevistas na zona mista, né? Não é diferente com o técnico. E aí, o que acontece? Aconteceu que eles conversaram entre eles, né, comissão técnica do São Paulo, e achou por bem, e o Grueso. Talvez, porque, e aí eu concluo isso, não é uma informação, é o que eu senti ali do momento, até pelo que passaram que é porque ele estava extremamente nervoso, chateado, nervoso que eu digo de chateado com a situação, e que ele poderia cuspir uns marimbondos que
que surtiriam um efeito negativo maior do que vai surtir para essa primeira partida da próxima fase de quarta de final. Sim. Então, acho que até foi inteligente, mas assim, é diferente das questões do, por exemplo, Ramon Dias, várias vezes o Emiliano é que fala, o auxiliar, e o Tite, várias vezes é o filho do Tite, o coisa lá, o César, fala. Assim, Não, todos os treinadores têm uma... então, mas assim, a maioria dos casos são esses. Esses daí, acho horrível. Acho horrível que isso aconteça. Que não tem nenhuma justificativa. Pô, terminou o jogo, tudo normal, nem cartão tomou, vai falar auxiliar. O Tite mandou o filho dele falar quarta-feira pra mim é Desculpa, absurdo. ninguém quer ouvir o filho do Tite. A hora que o filho do Tite virar técnico do Flamengo, técnico do São Paulo, técnico de alguma coisa, de qualquer... Eu não tô nem falando que tem que ser do grande clube. Técnico, ele ser o técnico, aí eu quero ouvir o Tite. Não, o filho do Tite. eu não gosto- Antes disso, é o técnico. Eu não gosto nem de ouvir o Tite, pra falar a verdade, porque acho que é uma palestra chata. Ah, sim, longa. tudo bem, mas... Mas eu Mas entendi. você entendeu? Tipo, a gente quer ouvir o técnico. É lógico. No caso de ontem, tudo bem. No caso do Abel, também dava pra justificar. Da mesma forma, pô, tava de cabeça quente, ele acha que foi injusta a expulsão e tudo mais, ok. Mas no caso de Tite, então assim, só pra explicar que não teve. Mas ele, pelo que eu senti, tava bem chateado com a situação, bravo e chateado ao mesmo tempo com a situação, por isso que não falou. É, claro, não é o fim do mundo o cara não dar entrevista coletiva. Eu acho que muitas vezes, né, o jogo como o de ontem, talvez é muito mais um antro pra você gerar polêmica do que você fazer alguma pergunta de justificativa. Pra mim, não era pra jogar ele contra a parede ontem, não tinha nenhuma pergunta que seria assim, a pergunta também acho que não. pra mudar o momento. Eu, claro, né, concordo com essa visão do Abel, que ele não falou pra também esfriar a cabeça, mas eu acho que o Abel sim deveria justificar certas coisas ali na entrevista coletiva. Não, acho que o Zubeldia tem uma situação diferente, mas eu acho também que, cara... Mas dava pra ele ter aparecido, eu acho. Dava, Dava pô, pro Zubeldia ter a gente falado. teve lá, foi 1h30 depois, né? Então ele poderia ter esfriado a cabeça, beleza. Chegaram nesse consenso e mandaram ali o Carlos Gruezo, que é um cara super bacana, mas pô, não tem o mesmo impacto, né, da entrevista. A gente sabe que ele fala muito mais, porque o Luiz, então que falasse mais o Luiz. Mas eu não acho que seja essa a pauta. Pra mim, até perguntei isso ontem pro Lucas Moura, ele falou que tá marcado mesmo e cara, falou que foi muito rigoroso ontem o árbitro e eu tô de acordo. Eu acho que é um absurdo a expulsão do Zubeldia e eu acho que ele vai ter que ficar ainda mais ponderado e acho que ele não vai mudar muito esse perfil porque é o estilo dele e eu também acho que não mudaria também, porque é o meu estilo de trabalho, os caras estão enchendo o meu saco, mas assim, a gente tem que pontuar sim que vai ser muito importante pro São Paulo ter o seu técnico à beira do gramado quando for de fato importante. Então, são jogos chaves aí que ele vai ter que ser o técnico, ele vai ter que comandar, né? Faz uma diferença. Não, é que eu ele tem acho que dosar um pouquinho. Ele tem que dosar e eu acho que ele tem que também usar as entrevistas a favor. E assim, eu acho que ele tem que ir para as coletivas. Ontem eu entendo, mas eu acho que ele tem que usar as entrevistas a favor para chamar o foco para esse lance dele que tá marcado. Porque alguém falou no boletim, no chat do boletim hoje, né? O Abel começou a fazer isso muito bem e você viu que até meio que diminuíram os cartões. Sim. Porque começou a ter mais uma complacência, mais, né? Uma boa vontade, falar, isso. Não, talvez a gente tenha exagerado mesmo, tá? E tira um pouco o pé. Porque teve um jogo, agora eu não lembro se foi Atlético Mineiro, qual foi. Cara, ele dá um passo fora do quadro, da risca lá da área, e o juiz já chega com um cartão nele. E ele não xingou, ele não falou nada. Eu entendo que o Zubeldia teve outros momentos que ele exagerou pra caramba e eu já critiquei. Tipo, pô, a bola tá na lateral, ele tá reclamando de um lateral, parece que ele vai invadir o gramado. Esse foi um vacilo danado. Que jogo que foi esse? Foi o Grêmio. Sei lá, teve um jogo assim ele tomou um cartão assim. Foi fora, não foi? Não, foi em casa. Foi em casa esse jogo. Foi um lance que era um lateral que foi assim, besta total. Grêmio. Eu acho que ele, na Arena da Baixada, ele toma um cartão muito besta, que é por sair da área técnica pra falar com o Jonathan Caleri. Pra mim é besta. Eu acho que o árbitro também tem um rigor exagerado, mas é besta. Mas acho que foi contra o Grêmio. Que foi um lance que ele tava errado, né, enfim, gritaria dele, né, no lance. Sim. Mas é um cara, então, que tem esses cartões aí que a gente tem que pontuar, porque eu sei que é chato falar do Zubeldia esse lado aí, eu gosto muito dele enquanto técnico, enquanto personalidade, mas eu acho que a gente tem que pontuar, assim, a gente tem que comentar que não é
assim, é claro, não é um mundo ideal, perfeito. Eu acho que é um técnico importante pro São Paulo, mas vai ser mais importante ainda quando ele estiver à beira do gramado. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa. Aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.